de mim. Bolsonaro pede anistia para envolvidos em atos de 8 de janeiro. Ontem, então, manifestantes liderados pelo ex-presidente se reuniram no Rio de Janeiro. Vocês devem ter visto as imagens que, de fato, foram virais pelas redes sociais, ou pelo menos notórias diante de toda a circunstância. Na pauta, a anistia pelos presos do 8 de janeiro e, em tese, o próprio ex-presidente poderia ser beneficiado. O PGR considera que ele seria o grande chefe por trás do vandalismo em 2023. Para a Procuradoria-Geral da República, seria uma tentativa de golpe de Estado. Nós temos, então, um trecho da fala de Bolsonaro por ali falando a respeito do assunto. Vamos ouvi-lo. Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário, eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23, ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui... Muito bem, ouvimos então um trecho da fala do ex-presidente. Aqui ao meu lado vocês veem na sequência uma publicação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A estimativa da PM é de 400 mil pessoas. Isso é contestado a depender da fonte. O Datafolha fala em cerca de 30 mil pessoas. E na imagem ao lado nós temos aqui agora também a estimativa da USP, que, segundo então a USP, a Universidade de São Paulo, seriam 18.300 pessoas ao meio-dia, que seria no auge da manifestação. O número em si próprio é, claro, palco de disputa política. Afinal de contas, ele é parte do central do porquê essa manifestação importa. Com a possibilidade da condenação por golpe de Estado, que é considerada, claro, por Bolsonaro e aliados, uma perseguição política, e uma eleição presidencial no horizonte em 2026, o ex-presidente parece medir forças. Indo com lupa mais perto dos acontecimentos anteriores à manifestação, um desdobramento da Justiça. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de Bolsonaro. Na sexta-feira veio a notícia de que havia sido marcado para daqui a cerca de 8 dias, no dia 25 de março. Além da manifestação, o presidente também compareceu no Flow Podcast, um dos principais do Brasil, claro, tão conhecido, no dia anterior. E se um protesto para apoiadores poderia ser o chamado pregar para convertido, ali ele teve a oportunidade de falar com alguns outros grupos. Bem, aqui a gente busca manter você municiado de informação mais do que de opinião, então a gente vai passar por alguns dos números quanto à anistia. Nós temos aqui uma pesquisa que mostra isso, melhor dizendo, aqui então a notícia sobre o julgamento, e aí então, isso é uma notícia do ano passado, de março de 2024, quando o Datafolha projetava 63% das pessoas contra a anistia a responsáveis pelo 8 de janeiro. Parece ter havido uma mudança na opinião pública. Se isso era em março de 2024, a gente tem também aqui, da Atlas Intel, publicada pelo Metrópolis, 51% da população é a favor da anistia para presos do 8 de janeiro. A distância entre a primeira pesquisa do Datafolha e essa é de cerca de 11 meses para um ano. Então, parece indicar alguma mudança na opinião pública. Claro, tem a questão da margem de erro. Na pesquisa do Datafolha é de 2 pontos percentuais, e nessa aqui da Atlas Intel, publicada no Metrópolis, de 3 pontos percentuais. E no contexto de uma manifestação que é cercada de debate sobre as próximas eleições, essa segunda pesquisa também noticia algo que pode ser interessante para a análise política de cada um. Essa segunda pesquisa, publicada pelo Metrópolis, realizada pela Atlas Intel, não verificava apenas o apoio ao projeto de lei da anistia, mas falava também sobre o apoio popular a respeito de uma série de projetos de lei. Havia mais favorabilidade a um projeto de lei sobre corte de gastos do que para a anistia, o que é também, para ambos os lados do espectro político, uma sugestão no horizonte de que, para a parte do eleitorado, se aproximando da disputa de 2026, pode haver mais interesse por pautas quanto à economia, que é, claro, tão cogitada como a causa principal de vitória ou derrota nas eleições, ou de outras pautas de serviços públicos. Enquanto a gente fala de números, a gente tem também a última pesquisa Datafolha quanto ao apoio ao governo Lula. A aprovação caiu para cerca de 24%, que considera um bom ou ótimo governo. É o pior número na história de todos os mandatos do Lula
Até o momento, na reprovação, apenas 41% consideram como ruim ou péssimo. A gente fala isso porque numa manifestação como essa, como dizíamos no início da reportagem, sempre vem o espectro da eleição que se aproxima. E temos as últimas pesquisas eleitorais. Mesmo com a pior aprovação de todos os seus governos, Lula ainda seria o candidato com mais votos nas pesquisas. Os candidatos de direita somados ficariam com cerca de 42%. Mas, de acordo com essa pesquisa, o que mais teria individualmente seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com cerca de 13%, e então fragmentado entre outros candidatos, Gustavo Lima, Pablo Marçal, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e por aí vai. O cenário muda quando Bolsonaro é cogitado nas pesquisas. Então, a gente tem aqui também do Paraná Pesquisas, foi a mais recente que a gente encontrou de fevereiro, em que Bolsonaro estava disponível como opção na pesquisa. Claro, ele na prática está inelegível, ele ainda acredita que isso vai mudar e segue se colocando como a posição à direita para 2026. Se elegível, ele ganharia por uma margem estreita. O Paraná Pesquisas coloca 36% para Bolsonaro e 33,8% para Lula, empatados dentro da margem de erro. Agora, partindo dos números para a história, nas entrelinhas da disputa política, completaram-se no sábado 40 anos desde a redemocratização do país. O Lula publicou uma nota, creio que nós temos aqui uma imagem do início dela, muito bem então, com o slogan do governo, e ele disse, listando coisas que considera serem conquistas do período da redemocratização, dizia ainda, aspas para o Lula então, por isso é preciso defendê-la todos os dias daqueles que ainda hoje planejam a volta do autoritarismo, que toca no cerne de uma das controvérsias que divide o país, enquanto parte do público acredita que a democracia foi resguardada do autoritarismo pelas instituições locais, outra parte do público acredita que, pelo contrário, essas mesmas instituições, nessa tentativa de boa fé ou não, podem estar incidindo elas próprias em autoritarismo e se tornando autoritárias. Ilustrando esse lado do argumento, temos um outro aniversário. Na sexta-feira, completaram-se 6 anos desde o início dos inquéritos das fake news. Esses inquéritos expandiram drasticamente o escopo de atuação do Supremo Tribunal Federal, com medidas como a censura de matérias jornalísticas ou mesmo prisão e outras restrições à fala de parlamentares no Brasil. Com as manifestações ocorridas e diante desse panorama, pontuando esses aniversários, eu converso hoje com o Dr. André Marcília. Claro, quem acompanha o canal com mais assiduidade já ouviu na programação, ele é professor de Direito Constitucional e foi o primeiro advogado dos inquéritos das fake news. Temos o Dr. André, muito bem. Boa tarde, doutor. Consegue me ouvir? Te ouço bem, boa tarde. Prazer estar aqui com você, toda a sua audiência. Bom, muito bem, então. Manifestações que acontecem num contexto de alguns aniversários, a redemocratização do Brasil no sábado e o inquérito das fake news na sexta-feira. Você que foi o primeiro advogado dos inquéritos, esteve escrevendo sobre isso na imprensa já desde sexta-feira, mas eu queria ouvir do senhor, doutor. Qual balanço o senhor faz à luz desses 6 anos que se completam agora? Bom, à luz desses 6 anos que se completam agora, a gente tem escuridão, porque nós não temos tudo que nós estamos vendo hoje, advogados nesses e outros inquéritos que estão tramitando reclamarem, também já acontecia desde o início, desde 2019. Falta de acesso aos autos, competência do STF para toda e qualquer coisa, impossibilidade recursal, quer dizer, enfim, dentro de inquéritos, hoje você tem uma jurisprudência do STF que não permite você recorrer de decisões monocráticas de ministros em inquéritos. Todas as decisões são monocráticas e dentro de inquéritos. Quer dizer, você tem uma ofensa a direitos fundamentais como acesso a advogados, competência violada e grau recursal e recorribilidade. Isso tudo é bem objetivo, né? Essa questão de se nós estamos ou não salvando a democracia com as medidas que estão sendo tomadas, pode ser respondido com essa mínima observação. Nós temos diante de nós direitos fundamentais sendo descumpridos. Isso não pode significar uma democracia pungente. Você falou sobre direitos fundamentais sendo descumpridos. Uma das críticas que vem do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que há muita afobação, há muita pressa no julgamento que pode acabar colocando na posição do arquiteto de um suposto golpe de Estado com os atos de 8 de janeiro, mas uma coisa que se estende num pacote de acusações que vai até mais atrás, em 2021. Na avaliação do senhor, parece existir pressa para que esse julgamento ocorra e que riscos há em virtude disso, com o ministro Cristiano Zanin, então agendando para daqui a 8 dias, no dia 25, o início do julgamento?
Marcos, parece que há pressa, sem dúvida alguma, inclusive não só no agendamento rápido para esse recebimento ou não da denúncia. É bom que se diga que ninguém vai ser julgado nesse momento. No dia 25, ninguém vai sair de lá condenado ou não. Vai ser recebido ou não a denúncia. É algo formal, algo relativamente simples. Mas a pressa parece ser uma demanda da primeira turma. O próprio fato desse julgamento ficar na primeira turma, o próprio fato deles não se deixarem levar por questões como impedimento e suspeição, que são tão importantes dentro do direito para evitar julgamentos pessoalizados, tudo isso nos leva a crer que o julgamento tem urgência. E essa urgência é política. Os próprios ministros do STF já se manifestaram no sentido de que gostariam que esse julgamento acabasse esse ano. Bom, o tempo da justiça não é o tempo da política, então isso nos leva necessariamente a acreditar que haverá um impacto, e o impacto será desses julgamentos serem menos técnicos, menos jurídicos e mais políticos. Bom, parece que a fronteira entre a política e o jurídico, o técnico, está no cerne dos acontecimentos que a gente ora discute. E uma das questões que se aponta é que, havendo uma anistia vindo pelo Congresso quanto aos presos do 8 de janeiro, isso poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele é acusado aparentemente como o tal do chefe de uma organização para esse golpe de Estado. Em havendo um progresso do PL da anistia no Congresso e isso acabando em tese sancionado, isso beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Marcos, eu acho muito difícil que não beneficie, porque, veja, não existe anistia para o João ou para a Maria, existe anistia para fatos que são tratados politicamente, embora não devessem, ou seja, fatos de excesso político ou quando questões jurídicas saem do âmbito jurídico e passam a ser tratadas politicamente. Se a gente olhar para algumas condenações, como a própria inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, nós vamos encontrar ali um julgamento com um viés político, né? Basta dizer que ele foi condenado por impactar eleições que ele perdeu. Então, como é que esse impacto pode ser contingenciado de forma relevante? Isso é um aspecto político bastante objetivo para ficar só nele. Então, eu não vejo como uma anistia não atingi-lo, mas eu também não vejo como se encarar uma anistia como um projeto do Bolsonaro ou como um projeto da direita. A gente precisa entender que a anistia hoje é uma forma de você resguardar algum tipo de saúde jurídica para o país, porque nós temos pessoas que, enfim, depredaram um prédio sendo condenadas a penas maiores do que pessoas que assassinaram um cidadão. Você falou sobre questão de sanidade jurídica e uma das questões que se pontua é que, eventualmente, esse projeto passando pelo Congresso, houve sinalizações, coisa na imprensa de especulação, mas de que o Supremo Tribunal Federal poderia mesmo vir a tomar uma decisão que anulasse um eventual projeto de lei por base de inconstitucionalidade. Então, na perspectiva do senhor, haveria como o Supremo Tribunal Federal anular esse projeto ou seria uma coisa que extrapolaria a alçada do Supremo caso ele passasse? Hoje você poderia haver essa anulação, vamos dizer assim, por parte do STF, um julgamento que atravesse as questões decididas no Legislativo e entenda por essa ou aquela inconstitucionalidade, seja porque a anistia é um projeto político, né? Então é um projeto que se dá a possibilidade de uma avaliação política também por parte do STF, seja porque o STF hoje realmente se politizou demais, ele próprio se assume nesse lugar. Então, eu não vejo muito como o STF não poderia avançar o sinal e até mesmo atropelar as decisões do Legislativo, entendendo que, usando a inconstitucionalidade como um instrumento jurídico para um alvo, para uma decisão final política. A gente precisa, talvez, ter em mente que mesmo essas pessoas, os réus do dia 8, eles hoje são, dentro do espectro político, um instrumento jurídico importante, porque esses 34 denunciados no inquérito do golpe estão sendo acusados de mandante do ato do dia 8. Então, relativizar o dia 8 não é algo que apenas beneficiaria, vamos dizer assim, Bolsonaro, mas os próprios 34 denunciados e o bolsonarismo de uma forma geral. Então, acredito que isso seria, sim, uma pauta do STF, algo que eles gostariam de colocar à mão de alguma forma.
Doutor, a gente começou falando de um aniversário, 6 anos dos inquéritos das fake news. Para a gente encerrar a conversa falando de um aniversário, completaram-se no sábado 40 anos desde a redemocratização do país. Então, a gente podia encerrar com uma breve reflexão do senhor. Afinal de contas, acho que toca em alguns dos pontos que a gente ora discute. Por exemplo, a Constituição de 1988, muitas vezes já foi argumentado, creio mesmo pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que, ora, o STF não teria alçada para mexer em tantas questões se a Constituição não fosse tão abrangente em termos daquilo que ela pontua que pode ou não pode, numa Corte Constitucional como a STF, né? Veja, todas as constituições modernas, elas dão a possibilidade às suas cortes constitucionais de mexer e interpretar de forma ampla. Isso é uma característica das constituições modernas. A gente não tem mais condições de hoje colocar normas muito apequenadas, como fulano roubou um saco de pão, então vai se apenar por isso. As cláusulas abertas permitem a interpretação, mas essa interpretação tem de ser feita de forma vertical e horizontal, ou seja, você olhando os seus colegas do lado e olhando para cima e para baixo e vendo o que as demais cortes estão fazendo. E o que a gente tem hoje é uma corte não usando apenas a possibilidade da sua interpretação, mas fazendo da interpretação um instrumento, um elemento subjetivo, e esse é o grande problema. Eu acho que nós tivemos uma evolução imensa nesses 40 anos, eu acho que é importante, claro, a gente comemorar 40 anos de redemocratização, mas acho que nós temos também momentos de retrocesso. Um deles é essa interpretação subjetiva do STF para tudo que hoje se dá, e que se dá politicamente a análises refutáveis, e também esses inquéritos dos 6 anos. Eu não consigo enxergar 40 anos de redemocratização serem comemorados ao lado de 6 anos de inquérito das fake news. Me parece que as duas coisas se chocam e são comemorações incompatíveis. Bom, perfeito. Ouvimos então o Dr. André Marcília, sempre um prazer receber o doutor. Também fica a recomendação da obra do Dr. André, O Censura por Toda Parte, na qual ele relata então a sua jornada como o primeiro advogado dos inquéritos. Muito obrigado, doutor, sempre um prazer. Grande abraço, Marcos.